Olá, você é nosso convidado para o programa Argumento, que recebemos aqui o senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina. Ele é presidente da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, que tem a difícil tarefa de votar ainda antes do recesso o orçamento para 2018 da União. Vamos conseguir, senador? Estamos fazendo um esforço grande para conseguir. É uma tarefa que é difícil, é árdua, mas eu sou um homem do entendimento. E até o momento nós encaminhamos todas as votações e as deliberações através do entendimento. E na comissão de orçamento, se nós não construirmos um entendimento prévio, as coisas não andam, são muito difíceis. Mas eu estou muito satisfeito por esse aspecto. Por outro aspecto, pesa sobre os meus ombros como presidente da Comissão Mista de Orçamento elaborar a peça orçamentária para 2018. E tem um agravante interessante, que pela primeira vez nós vamos construir uma peça orçamentária, que eu imagino, sonho e estou me esforçando para que seja a mais factível possível, para que não seja mais uma peça de ficção como historicamente foi, que a gente possa efetivamente construir uma peça orçamentária que possa atender os interesses dos brasileiros e das brasileiras. É o primeiro trabalho de elaboração do orçamento pelo Congresso, do começo ao fim, já com a entrada em vigor da PEC dos gastos. Isso foi um fator complicador na negociação da divisão de verbas entre as várias áreas do orçamento federal? Você lembrou muito bem essa questão da PEC dos gastos, né? Primeiro, eu gostaria de fazer uma crítica à questão da necessidade de nós termos aprovado uma emenda à Constituição da República Federativa do Brasil, para que fique estabelecido que o país não pode gastar mais do que arrecada, né? Eu sinceramente, isso foi uma necessidade para atender os interesses dos agentes econômicos, tanto nacionais como internacionais, em função da irresponsabilidade fiscal de que o país foi submetido nos últimos anos, proporcionando um rombo nas contas públicas e levando o país à maior crise da sua história, né? Então, mas na verdade, ninguém pode gastar mais do que arrecada. Eu não posso, isso é intrínseco da existência humana. O governo não pode, seja o governo municipal, seja o governo federal, seja o governo estadual, né? Aliás, nós já temos uma lei que regulamenta essa questão, que é a lei de responsabilidade fiscal. O que acontece? Não se cumpre, e aí elaboramos uma outra lei que cria mais dificuldade ainda para o gestor. Isso é uma demonstração inequívoca, na minha opinião, assim, de um país que ainda não evoluiu o suficiente, entendeu? Os seus gestores não têm essa responsabilidade intrínseca de que a coisa pública precisa ser gerida com responsabilidade, com eficiência, com resultados rápidos e objetivos, porque a população tem pressa, nós temos necessidades e essas necessidades se traduzem exatamente nos impostos que as pessoas pagam e que precisam ser revestidos em benefícios para a população. Entretanto, o que se percebe é que a carga tributária é alta e os serviços oferecidos para a população não são aqueles para ser benevolente, né? Os serviços são de péssima qualidade, vamos ser sinceros. E aí, lamentavelmente, é que é o correto. Mas acontece. Mas o grande problema da PEC dos gastos é evidente que cria dificuldade, entendeu? Cria muita dificuldade e, sobretudo, é um aprendizado para nós, porque nós somos
os pioneiros, vamos dizer assim, desse novo momento a ser construído. Então estamos aprendendo também, estamos discutindo, mas tenho certeza que ao final nós vamos chegar a uma peça orçamentária que possa refletir os anseios e os interesses dos brasileiros. Eu percebo... Desculpa. Não, só perguntar se já temos mais ou menos um calendário de votação imaginado, um ideal? Temos. O calendário, o nosso calendário, amanhã inclusive, nós temos sessão na Comissão Mista de Orçamento, mas às 10 horas da manhã tem uma entrevista coletiva onde o senador Ataíde de Oliveira, que é o relator setorial da Receita, vai entregar o seu relatório e vai discutir com a imprensa a questão do relatório da Receita. O governo mandou o pacote orçamentário para cá e estabeleceu como meta um crescimento de 2%. A estimativa dos economistas brasileiros dão conta de que é bem possível que o Brasil cresça mais do que 2%. O senador Ataídes, que é um empresário também e é um contador, conhece bem essa área de finanças, ele acha que nós podemos colocar sem nenhuma dúvida um crescimento de 3%. Se isso acontecer, isso amplia substancialmente a nossa margem de manobra, de distribuição de recursos, de atendimento às peculiaridades próprias dos estados e dos municípios brasileiros. Então, eu acho que esse é um fator interessante e preponderante, sendo que o cronograma da Comissão Mista de Orçamento segue o seu ritmo normal, está dentro do prazo, e a expectativa é votar o orçamento lá pelo dia 14, 15 de dezembro, no máximo. O governo fez algumas alterações na sua proposta original e agora ele está apresentando um déficit de 159 bilhões para 2018. Como o senhor está querendo fazer uma peça que não seja de ficção, o senhor acredita que esse número é um número que o governo vai conseguir cumprir no ano que vem? Eu acredito que sim, porque se o cenário continuar favorável e com demonstrações de retomada do crescimento, como a gente percebe já, e já vem percebendo alguns meses atrás, dão conta de que esse crescimento vai gerar mais produção, vai gerar mais desenvolvimento, vai gerar mais emprego, e gerando mais emprego vai gerar mais receita, gerando mais receita vai gerar mais consumo, mais imposto, e mais imposto, mais recursos, tanto para a União, tanto para os estados e para os municípios. Então eu acho que o momento é favorável. Eu espero que não tenha nenhum fato novo que possa acontecer para desmoronar, vamos dizer assim, esse castelo de cartas, esse castelo que cuidadosamente tem sido edificado quase que solitariamente, assim, magicamente, né? Em função dos conflitos que ainda nós estamos vivendo tanto no setor político como no setor econômico, quanto nas questões judiciais que envolve aí dezenas de parlamentares brasileiros. 1,462 bilhões é o gasto estimado para o governo para 2018. O Estado brasileiro é muito grande, senador? É muito grande. E você veja aí, desse 1 trilhão e 300 e tantos bilhões, 462 bilhões, 700 e tantos bilhões de reais vai só para a Previdência. 60 e tantos % dos gastos totais do Brasil vão para a Previdência Social. E mais um pedaço grande para a dívida pública. Sem contar os juros, que agora, felizmente, em função da redução da taxa Selic, os juros, mas o ano passado nós pagamos 500 bilhões de reais de juros. E investimos em saúde e educação 120 bilhões de reais. Então, gastamos mais em juros, 5 vezes mais do que investimos em saúde e em educação, o que é um absurdo. Não tem país que consiga sobreviver a um cenário dessa natureza. Verdade. Senador, mais uma vez, obrigado pela sua participação no Argumento. Muito obrigado. Este programa você pode rever no nosso site, senado.leg.br/TV. Se tiver sugestões de assunto ou de pessoas para conversarmos aqui, é só fazer uma ligação para o Alô Senado, 0800 612211. Obrigado e até o nosso próximo programa.